As entrevistas de emprego no mercado de TI estão fora de controle. Programadores estão reclamando de que os processos estão extremamente exigentes. Eu vi essa notícia na newsletter do Philippe Deschamps e resolvi trazer aqui pra gente discutir sobre isso. Bora pro vídeo. Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Eu sou Carol Atequita e você está no meu canal Atequita Dev, um canal de tecnologia, né? Pois é, eu tava olhando ali o meu e-mail e vi esse título bem chamativo na newsletter do Philippe Deschamps. Entrevistas de emprego no setor de TI estão fora de controle. Empresas de tecnologia estariam enfrentando uma mudança de cultura ali pós-pandemia e os engenheiros estão reclamando de que os processos estão insustentáveis. Você gastar horas e horas ali para poder fazer esses projetos de desafio e não ter nem feedback ali no fim das contas. Eu fui atrás do artigo que tem informações completas sobre essa pesquisa, sobre esse levantamento que foi feito, e eu vou ler aqui para vocês e a gente vai comentando e tirando alguns insights. Então, esse é o artigo que eu tava lendo, tá, pessoal? Entrevistas de emprego técnico estão fora de controle. Esse artigo ele tá em inglês, eu tô utilizando a extensão do Google Tradutor, então pode ser que a tradução seja literal demais, né? Mas ele diz que as empresas de tecnologia são famosas por mimarem os seus trabalhadores, mas depois dos despedimentos, né, dos layoffs em massa, a cultura da indústria mudou. Os engenheiros dizem que ser contratado pode exigir dias de trabalho em tarefas não remuneradas. Quem nunca, né? Quem nunca fez um take-home test e não teve nem feedback nesse sentido? E um ponto importante aqui, quando ele fala que programadores normalmente são mimados, né? É um ponto específico ali da história ali do mercado de tecnologia, que vocês já sabem, né? Foi durante a pandemia, onde a gente tinha uma demanda por profissionais muito grandes ali, um déficit muito grande de mercado, ou seja, as empresas estavam assim, né? Gente, eu tô pagando pessoas para estudar, para entrar no mercado, porque não tem mão de obra. E principalmente nessa época, eu me lembro muito bem de você olhar no LinkedIn e era muito comum ver devs ali, onde você olhava o histórico do currículo, né? Que ele teve ali 3 meses numa empresa, 4 meses em outra, 3 meses em outra, ele vai pulando de empresa em empresa, porque estava existindo um verdadeiro leilão de profissionais, né? Então uma empresa vinha aqui, pagava mais, você saía. A outra pagava mais, você saía. Então isso estava rolando demais. Ou seja, se eu não estou encontrando profissionais, eu vou fazer de tudo para esses profissionais ficarem. Vou mimar o máximo que eu puder. Só que hoje a realidade ela tá diferente, né? E quando eu falo diferente, eu falo voltar ao padrão de normalidade. Inclusive, eu gravei um vídeo falando sobre um conselho para quem quer entrar no mercado de tecnologia. Lá eu explico muito bem como que é o mercado de tecnologia para quem só conheceu ele na pandemia, né? Então, é um mercado difícil, é um mercado que você precisa se esforçar, que você precisa estudar ali, né? Mas é extremamente recompensador. Só que não é esse oba-oba ali que aconteceu durante a pandemia. Então, talvez algumas pessoas podem estar desapontados por achar que aquilo era o padrão. Aliás, assista esse vídeo do conselho porque ele tá muito legal. Agora vamos voltar aqui. Em 2022, sentindo esgotada pela pandemia e por uma corrida de 5 anos em uma empresa de armazenamento de nuvens, Catarina decidiu que era hora de fazer uma pausa. Catarina, que usa os pronomes eles, pediu que o seu nome completo fosse omitido devido à natureza da delicadeza da procura de emprego. Tinha economias adequadas e um parceiro com seguro de saúde. Então, ela passou 5 meses caminhando lá, né? Ficou de férias e tal. E depois estava pronto para procurar um emprego. Mas a busca de trabalho revelou ser mais difícil do que a caminhada. Caminhou dos 2.650 milhas, não sei nem converter isso para quilômetros, mas é muitos quilômetros. Em uma entrevista recente, Catarina recebeu uma tarefa para levar para casa, né? Aquele take-home test, né? A empresa te passa um desafio e você tem um prazo determinado para cumprir aquele desafio e entregar o seu código. Tem muita gente que prefere esse tipo de teste do que a entrevista técnica de algoritmo mesmo, mas eu vou falar para vocês que eu prefiro muito mais a entrevista de algoritmo. Por quê? Porque eu sei que eu vou gastar ali 1 hora e aquela 1 hora. Se não der certo, não deu. Agora, o take-home test normalmente leva muito mais tempo do que eles falam ali que realmente leva. Você gasta tempo, você faz um projeto para no fim das contas, já tive muita decepção com isso, tá? Principalmente falta de especificação correta do que seria o teste, e depois eles não te dão um feedback. Cara, eu prefiro muito mais estudar algoritmos e fazer ali a entrevista de algoritmo, que é muito mais direta. E se eu tô estudando algoritmo, eu tô pronto para qualquer entrevista que aparecer, né? Então, eu sou muito mais dessa, apesar de que muitas pessoas ficam nervosas. Mas vamos lá, o projeto nesse caso era criar um aplicativo desktop do zero, conectá-lo a um modelo de sistema back-end, fornecer a documentação extensa de cada etapa. Depois de passar o dia inteiro codificando e ainda não concluir a tarefa, eles retiraram o formulário de emprego, porque tem prazo. Se você passa o prazo, eles não consideram nada que você fez, né?
Se a empresa tivesse me pedido para adicionar um novo recurso a um aplicativo naquele período, isso teria mais sentido, né, do que fazer uma aplicação completa, ela disse, né? Então, eu pensei que isso seria um sinal. E foi um sinal de como a indústria tecnológica tornou as entrevistas técnicas mais punitivas, parte de um retrocesso mais amplo da famosa cultura favorável aos programadores do Vale do Silício. Após uma onda de contratações pandêmicas, as empresas tecnológicas inverteram o rumo em 2022. À medida que as taxas de juros começaram a subir, né, provocando os layoffs, os cortes generalizados dos benefícios dos escritórios, agora os gerentes transformaram os processos de contratação para funções técnicas em um desafio muito maior. O que é natural, né? Se você não tem um déficit tão grande de profissionais, se você tem mais profissionais ali se aplicando para uma vaga, a empresa vai buscar subir um pouquinho a régua do processo para poder fazer essa triagem de profissionais. E isso é péssimo, né? Porque para mim perde tempo os dois lados. Perde tempo a empresa que faz um processo muito longo fora da realidade e perde tempo o candidato que ali trabalhou de graça. Dependendo do teste, literalmente ele trabalhou de graça. Existem casos de empresas que realmente parece que usam os candidatos para trabalharem de graça. Quase uma dúzia de engenheiros, gerentes de contratação e empresários que conversaram com a Wired descrevem um ambiente em que os candidatos a empregos técnicos estão passando por dificuldades. Os testes de codificação para levar para casa costumavam ser raros, implantados apenas se o empregador precisasse ser mais convencido, né? No fato decisivo do processo. Agora, os entrevistados recebem regularmente projetos escritos como exigindo apenas 2 ou 3 horas, mas que na verdade levam muito mais tempo de trabalho. É assim que eu disse. A empresa fala: você tem 48 horas para entregar isso, ou você tem ali, sei lá, 4 dias para poder entregar o projeto. Mas aí eles falam, mas você vai gastar ali no máximo 4 horas para poder fazer. Quando na verdade não é isso. Na hora que você vai implementar todos os requisitos que eles pedem, você gasta muito mais. Eu lembro de um processo que eu tava fazendo, né, que, enfim, eu tinha que construir um aplicativo ali, que fazia uma funcionalidade ali, e de acordo com os requisitos que eles pediam, eu gastei 20 horas. Era para gastar 4 horas, eu gastei 20 horas. Chegou um ponto que eu pensei assim, cara, eu não vou fazer mais nada, né? Eu não queria ir além, porque eu pensei assim, se eu for muito além disso, vai ficar óbvio que eu gastei muito mais tempo do que eu deveria. Eu acho que eles podem me desclassificar. O que aconteceu? Eu não passei no processo e não tive nem feedback. Então assim, considerando as 4 horas que eles falaram que eu gastaria, eu gastei muito mais. Então, pra mim, eu me esforcei muito mais e não tive nem feedback daquilo. É por isso que eu prefiro muito mais a entrevista de algoritmos, tá, galera? Os exercícios de codificação ao vivo também são mais intensos, dizem especialistas do setor. Um candidato a emprego descreveu uma experiência em que um gerente de engenharia disse durante a entrevista: ok, vamos criar um aplicativo de lista de tarefas agora mesmo. Um processo que normalmente poderia levar semanas. Ao vivo, na hora ali, porque normalmente quando você faz esses testes ali, onde são exercícios aplicados ao vivo, né, o pair programming, são exercícios específicos, é uma funcionalidade específica, é resolver um problema específico ali, um algoritmo específico. Agora, uma implementação completa, complicado, hein? Agora um ponto que eu queria falar a respeito do Take Home Test, como que eles fazem em relação à inteligência artificial, né? Porque você pode utilizar a IA para poder fazer o projeto, vai ficar muito mais difícil fazer a triagem. É claro que, olhando para um código que foi gerado por IA, ela não vai gerar o projeto inteiro, então você vai entender ali, dá para perceber que copiou, colou alguma coisa, com certeza dá. Mas se a gente for considerar que essas empresas, normalmente elas não têm tempo para realmente analisar de verdade, tanto que nem feedback dão direito, eu fico imaginando o desafio que vai ser nesse sentido, né? E-mails analisados pela Wired mostram que, em uma entrevista técnica para o cargo de engenheiro na Netflix, um recrutador técnico solicitou que o candidato a emprego enviasse uma avaliação de um projeto de 3 páginas dentro de 48 horas. Tudo antes da primeira rodada de entrevista. Caramba, né? O porta-voz da Netflix disse que o processo é diferente para cada função e não quis comentar. Esse é um ponto importante também. Eu sei que muitas pessoas que me seguem aqui estão começando, são júniors ali, estão procurando o primeiro emprego. Já vou dizer calma, porque ninguém vai fazer um processo extenso assim com um júnior. E a gente tá falando aqui de empresas que copiam tendências do Vale do Silício, né? Algumas startups aqui no Brasil fazem isso e tudo mais, mas não são todas. Isso é mais comum lá fora. Inclusive, eu vi um post no LinkedIn que o cara falava assim: a empresa faz a entrevista técnica como se fosse o Google, manda ali os desafios como se fosse o Google, mas na hora de contratar não paga o salário do Google. Então, pra mim, é justamente isso. Não faz nenhum sentido você fazer um processo gigantesco para uma empresa que não tem o prestígio
né, do Google, por exemplo. Eu vou exigir que você tenha capacidade de passar no Google, mas eu não vou te pagar como Google? Então é melhor eu fazer o processo do Google e passar no Google, não faz muito mais sentido? É uma coisa que rola muito lá fora, né? Empresas que copiam esse modelo do Vale do Silício e tudo mais, né? Mas a gente tem que entender também quando a gente fala de Big Tech, Netflix, Meta, a Apple, né? São processos, por natureza, eles são extensos, sim. E eu já discordo um pouquinho nesse sentido, porque o que a gente viu no processo de pandemia foi uma redução ali desses processos para que a gente conseguisse contratar mais rápido e bater as metas. Mas os processos antes, eles eram extensos, né? Eu lembro que quando, na época ainda era Facebook, nem tinha Meta ainda, eu conversar com pessoas que estavam fazendo o processo do Facebook, você tinha que em determinado momento ler livros para poder fazer o processo. Então tinha parte de entrevista que você tinha que ter lido um livro. Durava ali meses o processo. É igual eu falei, tipo, é um mercado que ele sempre teve essas características, né? A questão mudou ali durante a pandemia, mas como a gente tá falando, a gente tá voltando pro padrão de normalidade. Não que eu concorde com isso, tá? Eu definitivamente acho que as empresas deveriam mudar e tornar esses processos muito mais objetivos para ganhar tempo de ambos os lados, que ninguém aguenta, né? As inteligências artificiais já fazem parte do nosso dia a dia na programação e não tem como ir na contramão disso. Um profissional estratégico hoje, ele entende esse momento de mercado e aprofunda os seus conhecimentos em como essas inteligências artificiais podem aumentar a sua produtividade, trazer novas possibilidades ali e potencializar a sua evolução. As IA são justamente isso, elas potencializam as suas habilidades. Se você quer se aprofundar nisso, agora em maio vai rolar a imersão em inteligência artificial da Alura, um evento totalmente gratuito e online que conta com experts de mercado e é uma parceria com o Google. Nessa imersão, durante 5 dias, você vai mergulhar em conteúdos ali e muita prática para que você consiga assimilar esses conhecimentos que vão desde o fundamento ali até a execução de um projeto prático com inteligência artificial. Todos aqueles que concluírem a imersão vão levar um certificado de participação e nessa edição em especial, os 10 melhores projetos ainda vão ser premiados. Olha só que oportunidade legal, hein? Mas corre porque as inscrições são por tempo limitado. E para você saber mais e já se inscrever, o link vai estar na descrição desse vídeo. Agora vamos descer aqui para baixo, que ele fala de um ponto importante, Olimpíadas de Codificação. No ano passado, cerca de 2.600 mil trabalhadores foram demitidos em 1.189 empresas de tecnologia, de acordo com o rastreador de demissões, que é o Layoffs AI, que eu já falei várias vezes aqui nos vídeos aqui do canal a respeito desse site. Ele meio que faz um aglomerado ali de layoffs. E, inclusive, no último vídeo que eu fiz aqui falando sobre o mercado estar melhorando, os índices mostravam lá que os layoffs estavam diminuindo. Mas em 2024 a gente teve mais layoffs, especialmente no mercado de jogos, tá? Que foi bem triste, foi bem pesado mesmo. Muitas empresas de jogos demitindo. Acho que o mercado de jogos está passando por um período muito difícil, né? Quero fazer um vídeo sobre isso, se você quiser, deixa um comentário aqui para eu saber que você quer esse conteúdo, mas vamos seguir aqui. É claro que nem todos os trabalhadores da tecnologia que perderam seus empregos são engenheiros. Dentro desses layoffs, a gente tem pessoal de negócio, tem design, tem outras áreas sem ser a parte de engenharia, né? Inclusive, eu estava olhando os relatórios, a parte de engenharia em si é um número menor do que as outras partes que foram afetadas aí nesse layoff. Mas vamos seguir aqui, ele fala um ponto importante aqui. No aplicativo Blind, um aplicativo de fofocas anônimas, onde a verdade pode ser elástica, mas muitas vezes surgem tendências do setor. Alguns profissionais de tecnologia dizem que as entrevistas parecem praticamente impossíveis. Um usuário escreveu no início de fevereiro que a barreira para ser contratada em uma das grandes empresas de tecnologia, que ele tá falando de Big Tech, né, é de 2 testes de lead code médio e difíceis em 40 minutos. E a maioria dos seus amigos falhou. Quando a gente fala em lead code, que é teste de algoritmo, o médio já te trava. O médio já é difícil, tem muita gente que trava no médio. Aí você fazer 2, médio para difícil, difícil, né? Complicado, né? Outro trabalhador reclamou no Blind que a preparação para perguntas do lead code requer centenas de horas de preparação. Por que devemos fazer as Olimpíadas de Codificação para cada empresa que quiser entrevistá-lo? Nesse ponto aqui eu discordo um pouquinho, porque quando você vai se preparar ali em termos de entrevista de algoritmo, de lead code em si, você está se preparando de modo em geral. Então, se você se preparou para um processo, você está se preparando para qualquer processo. Por isso que eu prefiro esse tipo de entrevista, né? Você não perde seu tempo fazendo um projeto específico, um trabalho não remunerado que vai ser específico. Em outro processo isso não vai
literalmente valer de nada. Então, quando você se prepara ali para essa entrevista de algoritmo, você está preparado para qualquer empresa. E você pode utilizar ali essas entrevistas de forma estratégica. Por exemplo, fiz uma entrevista, não passei, poxa, vou ali revisar o que foi que deu errado, vou fazer uma autoavaliação construtiva, né? O que eu posso tirar dessa experiência para eu me preparar para a próxima. De repente, eu não consegui acertar um tipo de exercício de algoritmo. Vou reforçar ali porque eu tô tendo dificuldade. Na próxima eu já vou sair melhor. Então te ajuda também no processo. Cada processo que você faz te ajuda a conseguir o seu sim lá na frente. Mais pra frente nesse artigo eles vão falar sobre inteligência artificial. E tem um ponto que eu achei bem curioso, que é justamente a questão da utilização dessas inteligências, né? Não é novidade que os candidatos a emprego estão agora a utilizar IA para turbinar a sua procura de trabalho. Tem até gente utilizando, né, para poder buscar mesmo se candidatar para vagas, né, criando boot e tudo mais. E até mesmo para trapacear nas entrevistas. Olha só, né? No outubro do ano passado, um vídeo do TikTok com mais de 100 mil visualizações, curtidas na verdade, mostrou um candidato de emprego com conhecimento zero usando IA. Poderia ler diretamente um script gerado pelo ChatGPT durante a entrevista. Aqui ele fala mais pra frente, né, que as empresas elas vão ter que reavaliar como elas criam esses processos seletivos, e eu concordo muito com isso, né? Principalmente que tipo de pergunta elas podem fazer, né? Por exemplo, ao invés de eu perguntar perguntas diretas que eu acharia a resposta no Google, por que eu não direciono um pouco mais essa pergunta para pegar uma experiência do candidato, um contexto específico do candidato ali, né? Para eu poder ter melhor essa visão, né? Eu acho que as empresas elas vão ter que mudar esses processos com as inteligências artificiais. Isso que a gente tá vendo é só o começo. Então ele tá usando uma extensão do ChatGPT. Com certeza a gente vai evoluir para coisas muito mais avançadas, que vai ser muito mais fácil com que ele consiga ali utilizar a IA para se dar bem nesses processos. Então tem o desafio dos dois lados, do entrevistador que precisa entender se aquela pessoa é capacitada e da pessoa que tá participando desses processos seletivos. Eu acredito no equilíbrio, em fazer processos que são mais enxutos, que realmente são processos feitos para medir o potencial do candidato e não simplesmente processos gigantescos, simplesmente para eliminar candidatos e fazer todo mundo perder tempo, tá? O grande ponto que eu vejo aqui é que esses processos, eles vão mudar muito daqui para frente. Não sei para que rumo eles vão, se as empresas vão fazer ainda mais etapas para poder entender ali e traçar o perfil do candidato, ou se elas vão conseguir de alguma forma entender se está utilizando inteligência artificial ou não ali nesses processos, se elas vão recorrer também a entrevistas presenciais, no caso de vagas que são presenciais, para que você consiga analisar ali o candidato, né? Digamos assim, colocar a cabeça no ombro dele e ver o que ele tá fazendo. É muito complicado isso aí, a gente tá só rindo mesmo, né? Só rindo mesmo. Mas enfim, eu espero que as coisas melhorem nesse sentido, né? Pra mim já é até uma forma de fazer triagem. Se a empresa tem muitos processos, cara, eu nem quero participar, nem quero perder meu tempo, a não ser que a gente esteja falando de uma Apple, de uma Google, aí tudo bem, aí você sabe que você tá fazendo esse processo, porque no fim das contas assim, vale a pena, né? Eu acho que vai muito disso também, né? A comunidade dizer o que ela tá disposta ou não fazer. Então, se as empresas verem que processos muito longos ali acabam gastando muito mais dinheiro e afasta os programadores, aí fica mais difícil de fazer a triagem desses perfis, com certeza elas vão ter que reavaliar os processos delas. Agora eu quero saber o que você achou a respeito desse assunto. Não deixe de deixar o seu comentário, que é muito importante aqui pra mim, cara. Seu comentário é muito importante. Dá aquela engajada no vídeo, dá aquela força. Se você não é inscrito e gostou do conteúdo, se inscreve pra gente se encontrar toda semana. Assim como é de costume, eu vou ler um comentário que deixaram em outro vídeo aqui do canal. O comentário que eu vou ler aqui hoje é do Pedro. Ele disse: você podia avaliar o LinkedIn. Ele comentou isso num vídeo onde estava analisando o portfólio dos inscritos. Se você não assistiu esse vídeo, assista, porque tá muito legal, tá repleto de insights, e a galera ainda pediu a parte 2, né? E aqui ele tá falando que eu podia fazer uma versão pro LinkedIn. O que vocês acham? Vocês acham que eu podia fazer mesmo? Olhar o LinkedIn da galera aqui dos inscritos pra ajudar vocês a melhorarem o LinkedIn de vocês? Se você quer ver esse conteúdo, comenta aqui #analisa o LinkedIn, porque aí eu sei que eu posso trazer esse conteúdo pra vocês. Assim como é de costume, eu vou indicar outros 2 conteúdos pra você assistir aqui na sequência. Falando em LinkedIn, eu vou indicar um conteúdo onde eu falo sobre dicas pra você turbinar o seu LinkedIn. O outro conteúdo vai ser uma recomendação do YouTube e eu te vejo no próximo vídeo. Agora bora olhar aqui as tretas da internet. Se inscreve aí pra gente se encontrar toda semana.